da Olink 2025. Hoje vocês vão ter a oficina sobre energia segura. Meu nome é Luane, eu sou técnica de segurança da IDP e a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Então, primeira coisa, o tema desse ano da Olink é energia segura e essa é a proposta de hoje. Falar um pouquinho sobre o que é energia, o que a gente considera energia segura, qual que é o caminho da energia e tudo que a IDP nos traz. Então vamos lá. Sobre a IDP, que é a patrocinadora desse ano. A IDP surgiu lá em Portugal, então o significado de IDP é Energias de Portugal, e ela há um pouquinho mais de 30 anos veio para o Brasil, e ela se tornou uma concessionária de energia. E aí você me pergunta, Lu, o que é isso, uma concessionária de energia? O governo pega algumas cidades e fala, olha, a gente precisa fornecer energia para essas cidades. Então ela pega as concessionárias ali, as empresas do setor de energia e fala, vocês querem fornecer energia para essas cidades? A empresa fala, ok, manda um contrato, então ela consegue a concessão de energia daquelas cidades. Então a IDP hoje tem a concessão de energia aqui de São Paulo, do Espírito Santo, Goiás. Então ela é uma empresa multinacional, está em vários países, como Portugal, Espanha. E em todo esse trajeto, esse caminho aqui no Brasil, hoje mais especificamente no estado de São Paulo, ela atende 28 municípios e participa e está dentro de todo o caminho da energia que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? E aí, quando a gente fala sobre energia, setor elétrico, a gente precisa entender primeiro o que é energia. Então a gente pode filosofar, falar que é a energia que move o mundo, move ideias, faz o nosso celular funcionar, faz a gente ter um banho quentinho, poder comer uma comida quente. Mas, se a gente for para uma questão mais técnica, nada mais é do que um movimento de elétrons para tentar se estabelecer. Então vamos lá, quando a gente fala do setor elétrico, a gente precisa entender o que é eletricidade. Então, eu trouxe um desenho aqui para deixar mais claro o que é isso. Esse daqui é um átomo, um desenho de um átomo. Então, ele tem o seu núcleo, várias camadas e os elétrons ali passando pelas camadas. O átomo, ele quer sempre se manter em equilíbrio, ele gosta de ser uma pessoa zen. Então, o que acontece é que esses elétrons ficam pulando de camada em camada e essa energia e esse processo de eles pularem camada por camada para se estabilizar gera energia elétrica, gera uma energia. Então, a energia elétrica nada mais é do que isso, o movimento dos átomos de um lugar para o outro, de uma posição para outra. Uma forma mais simples de entender isso é com água. Imagina que você vai lavar o quintal da sua casa, certo? Então você pega uma ponta da mangueira, coloca na torneira e aí você estica essa mangueira e leva para um lugar. Funciona da mesma forma. Então, ali a torneira seria a geração de energia, a mangueira seria ali o nosso fio, a nossa condutor e por fim a água seria os elétrons, porque a energia funciona justamente como uma corrente, como água que vai sendo corrida por um condutor. Então, nada mais é do que isso. Quando a gente fala sobre energia elétrica, a gente também tem que falar sobre o caminho da energia. Então, o primeiro passo ali do caminho da energia é a própria geração. Então, é como eu fabrico a energia. E eu tenho algumas formas de fabricar essa energia. Seja a solar, que é, por exemplo, como esse painel. Então, eu gero baseado na energia, né, no calor que o sol gera. Eu posso gerar através do vento, então com a eólica, aquelas grandes pás que a gente normalmente vê, pode ser térmica, queimando carvão, ou até mesmo a que a gente conhece mais, que é naquelas grandes barragens hidráulicas. Então essas são algumas formas que a gente pode gerar energia elétrica para ir para o segundo passo, para a segunda parte do caminho da energia, que é a transmissão. Então a transmissão, como o nome já diz, nada mais é do que eu transmitir a energia que eu gerei. Então eu pego essa energia que eu gerei e eu vou transmitir ela, que é naquelas grandes torres, nessas torres assim, ó, como aqui dessa imagem, que a gente sempre vê pela cidade. Então elas são bem altas e elas servem para pegar toda aquela energia que foi gerada lá numa térmica ou numa hidrelétrica e levar até as nossas subestações. Imagina que você está fazendo uma maratona, que você vai correr até um lugar. Quando você começa a correr, você tem muita energia, você tem pique, você sai correndo.
Mas chegando no determinado caminho, se eu ficar ali correndo 1 minuto, eu consigo correr, e rápido. Mas se eu ficar correndo 10, 15 minutos, a gente começa a cansar e é uma tendência de se diminuir a velocidade. Funciona da mesma forma que a energia elétrica. Então eu gerei, ela tem uma força. Conforme ela vai sendo transmitida, ela vai tendo outra força. Então eu preciso de uma subestação para que ou eu aumente essa energia, então eu dê um gás nessa energia para ela continuar indo para onde ela precisa, ou eu diminua a força com que ela veio para aí sim ir para a terceira etapa, que é a distribuição, que é o que normalmente a gente vê todos os dias aí na rua, nos postes, que é o mais próximo que nós temos. Então, a distribuição nada mais é do que eu pegar a energia que eu gerei, que eu transmiti, e agora levar para o cliente final, para você, na sua casa, para você acender lá a sua luz. Então, a distribuição, ela é dividida por algumas partes. Então, eu tenho os postes, que é o que a gente costuma ver, eu tenho os cabos de energia, e eu tenho um transformador. Então, para que serve cada um deles? Então, o poste nada mais é do que uma estrutura. Ela serve para deixar os cabos lá em cima, longe da população, e para ser uma estrutura mesmo, para ser um apoio. Já os cabos, que a gente costuma ver, servem para conduzir energia, porque a energia tem que ser conduzida de alguma parte, ela tem que ser conduzida, ela não pode ir no vácuo, ela não pode ir no nada. E aí, nós temos os transformadores. Como o nome já diz, que é aquelas caixas grandes, verdes, que a gente costuma ver aí nos postes, ela transforma a nossa energia. Então, ela pega a energia numa voltagem muito alta e ela diminui para chegar no 110 ou 220 e chega até a sua casa para você ligar seu videogame, seu computador e tudo mais. E aí, por fim, nós temos o medidor. Ele serve para medir o seu consumo. Então, quanto de energia você está consumindo na sua casa. Ele que é o responsável por fazer com que a sua mãe fique brigando com você, falando, aqui ninguém é sócio da EDP, vamos diminuir essa conta. Então, quando vai dando vários pulsos de energia, ele vai contabilizando e faz com que a gente saiba o tanto de energia que tem que ser cobrado de cada cliente. Aí você fala, beleza, legal, a gente já falou sobre o caminho da energia, sobre a EDP, mas por que isso é importante? Por que isso é relevante, tá? Porque a energia está no nosso dia a dia. A energia faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não vê ela, mas ela faz parte do nosso dia a dia. Então ela está na geladeira que você usa, no computador que você usa, na tomada em que você carrega o seu celular, nos hospitais, nas escolas. Então é algo que a gente precisa no nosso dia a dia. Imagina agora a sua vida sem energia elétrica. Sem você ter uma geladeira, sem você ali às 6, 7 horas da noite você não ter uma luz, a gente viveria na escuridão. Então a energia elétrica, por mais que não pareça, muitas vezes a gente esquece dela, ela está impregnada no nosso dia a dia. Ela está ali todos os dias fazendo a nossa vida mais fácil. Só que a energia elétrica, ela é muito perigosa. Ela é muito complexa. E aí eu sei que muitas vezes a gente olha a galera lá da EDP trabalhando, mexendo nos cabos e acha que não tem nada a ver. Super fácil de fazer, igual os tutorial da internet da vida, né? Não, faça você mesmo, é super fácil, é um vídeo de 9 minutos e vai dar certo. Mas na verdade não é bem assim. Quando nós trabalhamos na nossa rede, a gente usa equipamentos muito específicos, a gente usa uma borracha, normalmente os nossos materiais são todos de borracha, não é igual da escola, aquela que você apaga o caderno, não é borracha igual a sua Havaiana, nada do tipo. Mas é uma borracha muito específica, muito especial, que ela faz com que a energia elétrica não seja conduzida. Então, ela barra a energia elétrica. Para entender melhor o que os nossos equipamentos fazem, eu quero que você faça um favor para mim agora. Você vai rasgar, você vai pegar uma folha do seu caderno, qualquer folha aí, pausa lá o vídeo, pega uma folha e depois você volta. E aí a gente vai entender o que é os nossos equipamentos e como ele funciona, beleza? Pausou o vídeo? Pegou a folha? Então vamos lá. Imagina que essa folha sulfite é os nossos equipamentos. Quando a gente não usa, se você balançar ela assim, você vai ver que ela faz barulho. Então imagina que isso é um risco. É como se estivesse lá na nossa rede.
Quando você coloca os seus equipamentos, então você coloca lá um capacete, a luva, ou coisa do tipo, é como se você amassasse. Então amassa aí essa folha agora. Se você amassar ela e abrir ela de novo, você abre ela aí bonitona. Se você chacoalhar ela agora, você vai ver que ela não faz tanto barulho. Então, cada procedimento, cada equipamento que a gente utiliza, é como se a gente pegasse aquele risco, que é essa folha, a gente amassasse bem ele, e aí quando a gente fica exposto a ele, quando a gente mexe com a nossa rede, a gente não tem mais risco, não tem mais barulho. Então, ela fica silenciosa. É desse jeito que funcionam os nossos equipamentos. Então, normalmente não é coisas que a gente tem em casa. E a rede elétrica, ela é muito perigosa. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com a nossa rede, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, construção civil. Eu sei que é super legal, que muitas vezes nas nossas férias, principalmente nas nossas férias, nosso pai, nossa mãe fala, vamos lá pintar a fachada, vamos lá arrumar o telhado ou coisa do tipo. Porém, nos nossos cabos, sabe aqueles bem altos que fica lá em cima, bem alto? Então, lá passa 13 kVA de energia. É muita energia. Então, se a gente encosta lá naquela rede, seja com algo de metal ou não, porque a energia, ela sempre procura a terra. Ela sempre quer a terra. E ela tem materiais que isolam ela, que deixa lá ela quietinha, como se fosse uma barreira. E tem materiais que ela se conduz mais rápido, ela vira parça rapidamente, ela vira amiga de uma forma muito simples. Então, alumínio, água, são coisas que a energia gosta muito, que ela fica amiga muito rápido. Porém, a borracha ela já não se dá tão bem. Então, quando a gente encosta lá naqueles cabos com algo de alumínio, com aqueles rolos para pintar ou coisa do tipo, a gente faz com que a energia que está lá em cima nos cabos tenha mais um ponto de corrente, tem mais um ponto para chegar na Terra. Lembra que eu falei? A energia elétrica é apaixonada na Terra, porque quando ela vai para a Terra, ela se estabiliza, ela fica relax. Então, quando eu encosto na rede elétrica, a gente se torna parte do circuito, que a gente chama. Então, a gente começa a fazer parte da rede. E quando a energia elétrica passa por nós, a probabilidade de acontecer é a gente virar a camiseta da saudade. Então, quando for construir, quando for fazer manutenção na sua casa, ou qualquer coisa do tipo, fique sempre longe da nossa rede. Porque, por mais que ela tenha lá toda uma proteção, ela não é isolante. Ela ainda está conduzindo energia. Então, se você encostar nela, ela vai correr por todo o seu corpo para chegar até o chão. Então, construção civil, sempre uma distância segura das nossas redes. Sempre que precisar, chame a EDP que a gente vai auxiliar para que essa obra seja o mais segura possível. O próximo ponto, e é o tão polêmico, quem nunca já viu um gato na rede? Não estou falando do gato de estimação, o pet. Eu estou falando mesmo daquele clandestino, sabe? Aquele vizinho, aquele amigo que fala, nossa, eu não pago energia, que eu fiz lá um bem bolado. Então, primeiro ponto importante, que a gente chama de ligação clandestina, mas é comumente conhecido como gato na rede. Toda vez que alguém faz um gato na rede, a gente tem muitos prejuízos, mas não só a EDP, mas também a própria população. Então imagina que você tem uma jarra, que nessa jarra suporta 1 litro. É tudo que ela suporta, 1 litro. Ela foi feita para suportar 1 litro, tá? E aí, vem alguém e começa a jogar água nessa jarra. O que vai acontecer com ela? Ela vai transbordar, ela vai fazer sujeira, ela vai molhar tudo. Da mesma forma funciona a nossa rede. A gente fabrica a nossa rede para correr uma quantidade específica de energia. Quando chega um cliente e faz uma ligação clandestina, um gato na rede, o nosso equipamento não foi feito para aquela energia a mais que está sendo consumida, então ela começa a dar problema. É por isso que normalmente, muitas vezes, a luz fica piscando, ou vocês sempre têm ali aquele momento do dia que a luz sempre cai, de uma semana, 2 dias eu fico sem energia. Pode ser que tenha algum clandestino ali na rede que está fazendo puxar essa energia e aí o nosso sistema não suporta. E a última coisa e a mais importante,
fazer um clandestino, fazer um gato na nossa rede elétrica, além de ser extremamente perigoso, porque você vai estar ali mexendo diretamente nos cabos, sem os devidos equipamentos, você pode ser processado, porque fazer uma ligação clandestina é crime. Então, sem encostar, sem fazer uma ligação clandestina, porque nós temos uma rede mais segura para você, e você vai ter uma estabilidade na energia de forma mais consciente. O próximo item é cabos na rua. Então, toda vez que você vê um cabo na rua, seja porque caiu uma árvore em cima, seja porque ele simplesmente rompeu, nunca mexa nos cabos, porque você não sabe se pode estar energizado ou não. Então, pode acontecer desse cabo estar energizado e se você encostar nele, lembra o que eu falei? Vira a camiseta da saudade. Então, quando vê um cabo na rua, não chegue perto, não deixe ninguém chegar perto, não mexa com o bambu lá da casa da sua mãe ou com um pedaço de madeira, porque se a madeira estiver ali com água, ela vai conduzir energia também. Então, nunca chegue próximo, deixe o cabo ali, peça para um adulto ligar para a EDP ou para a concessionária, falar, olha, tem um cabo aqui de energia na rua, precisa ver, que a gente vai até o local, conserta esse cabo e faz toda a tratativa que precisa. Então, quando encontrou um cabo na rua, rompido, mesmo que não saiba se é de energia ou se é de telefone, nunca mexa nos cabos, porque você pode acabar se machucando. A próxima coisa são acidentes com automóveis. Muitas vezes acontece de um automóvel bater nos nossos cabos de energia. E aí fica a pergunta de milhões. Se eu tô lá dentro do carro, bato num poste, cai um cabo ali em cima do meu carro. E aí, o que acontece? Se você estiver dentro do seu carro, não vai acontecer nada. Porque o seu carro é um ponto que ele é isolado por causa da borracha ali, dos painéis do carro. Então, se você ficar lá dentro do carro, você vai ficar bem. Então, se você sofreu um acidente, alguém sofreu um acidente, ou você viu ali alguém sofrendo um acidente, e ele bateu no poste, pede para a pessoa ficar dentro do carro. Ah, Lu, de repente começou a pegar fogo ali, os cabos começaram a pipocar, o que você deve fazer? Primeira coisa é acalmar a pessoa e ligar pra gente. Falar, olha, aconteceu um acidente, a gente passa o endereço certinho, que a gente vai até o local e desliga a energia. Ah, não dá tempo de desligar a energia, ninguém vinha, a pessoa precisa sair do carro. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que sair do carro de uma forma segura. Então, a princípio, sempre, se for seguro, fica dentro do carro. Se não for seguro, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a porta, e aí tem que ser muito rápido e muito ligeiro, e muito certeiro. E você vai pular para fora do carro, sem encostar na porta, na parte que é de metal, pro chão, ou com os dois pés juntinho, ou com um pé só. Ah, eu posso encostar depois o outro pé para me apoiar? Não pode. Por isso que a gente sempre pede para pular com os dois pés. É o pulinho que a gente chama de coelhinho. Então, sempre pulando com os dois pés. Por que disso? A energia elétrica, lembra lá do primeiro exemplo que eu dei? Da mangueira? Então, quando eu coloco lá uma mangueira e eu começo a fazer com que a água corra. Lá na torneira, normalmente a água é mais forte, certo? Normalmente sempre tem mais água. Lá, se a mangueira for muito longa, normalmente no final dela, ela tem uma força menor. Com a energia elétrica funciona da mesma forma. Quando ela está energizando um ponto, o ponto mais próximo do cabo, ele sempre vai ter energia. E conforme vai se afastando, essa energia vai ficando menor. Então, se eu tô lá com o meu cabo no chão, o ponto onde o cabo está encostando no chão, ele vai estar com muita energia. E conforme vai se afastando, ele vai ficando com pouca energia. Se você pula com um pé, depois com o outro, é o que a gente chama de fechar um circuito. Parece muito com quando você está ligando o interruptor da sua casa, tá lá com a luz apagada, aí você aciona um botãozinho e a luz vem. Então você fechou um circuito. Você vai fazer a mesma coisa com o seu corpo. É como se a rua fosse lá o fio da sua casa e você fosse o interruptor. Então você fechou o circuito e fez com que a energia corresse pelo seu corpo. E mais uma vez, vira a camiseta de saudade. Então, sempre que for possível e acontecer um acidente, liga para as autoridades, liga para a concessionária, aguarde no carro. Se por algum motivo eu não posso ficar no carro, sempre sair da forma mais segura e com orientação, beleza? Um outro item
é o que a criançada mais gosta de fazer. Quem aqui não gosta de soltar uma pipa? Porque a emoção, o mais gostoso de você soltar a pipa é você cortar os amigos. É você mostrar que você sabe fazer. Porém, para a gente cortar o amigo, a gente sempre usa uma linha com cerol, que normalmente é feito como? Eu pego o vidro, que é o material que gosta da energia elétrica, maçaroco o vidro, aí eu jogo um monte de cola, e aí eu solto todo o carretel de linha e começo a passar lá na linha. Por quê? Porque eu preciso cortar os amiguinhos. E aí o que acontece? Quando a gente solta próximo à rede, aquela linha que tá com vidro, que tá com metal, que tá ali impregnada com coisas que a energia gosta, ela vai passando no nosso cabo de energia. Então ela vai criando machucadinhos ali no cabo. Ao ponto de a sua linha de pipa se tornar mais um condutor, se tornar mais um fio. Então a probabilidade de você estar lá brincando, soltando pipa, passando ali perto do nosso cabo, a linha se tornar um condutor, se tornar um ponto de fuga da nossa energia é muito grande. Porque lembra, a energia gosta da terra. Então se você está ali com a linha, passando nos nossos fios, de repente ela vai conduzir para sua mão, vai conduzir ali por toda a linha do seu pipa. E aí, mais uma vez, o que pode acontecer? Você pode virar camiseta de saudade. Então, vai soltar pipa sempre num local aberto, longe dos nossos fios. Então, em parques, em locais que é apropriado para isso, tá? E aí, também precisa de alguns cuidados quando a gente fala sobre árvores. Então, se você encontrar alguma árvore ou você tem alguma árvore na sua casa que está ali encostando na nossa rede elétrica, liga pra gente que a gente vai lá cortar. Não tenta cortar sozinho, pede pro papai e pra mamãe não subir para tentar cortar. Porque se ela tá perto, encostando na nossa rede, ela se tornou mais uma vez um condutor. Então, ela tá levando a energia, como se ela fosse um fio, um cabo, tá levando energia pro chão, porque a árvore, ela é feita basicamente de madeira e água. Então, lembra lá? A água é uma aliada da energia. A energia se dá muito bem com água. Então, por isso que a gente sempre fala, se estiver chovendo, não fique próximo de árvores. Se a árvore estiver ali próxima da nossa rede elétrica, não brinque, então não suba, não mexa. Porque se tiver uma fuga de energia, essa árvore pode estar energizada e você pode acabar se machucando. Então, sempre que precisar, aciona a IDP que a gente vai fazer a poda adequada com os equipamentos adequados. E aí, cuidados com a nossa subestação. Então, todo mundo já viu espalhado pelas cidades aquelas construções enormes, como aí da foto, que é as nossas subestações. Lembra lá do caminho da energia que a gente conversou anteriormente? Então, essa é uma subestação. Normalmente ela tem uma plaquinha lá enorme falando que não pode entrar, que tem riscos e tudo mais. Por quê? Porque ela sempre está com muita energia. Então, nunca entre dentro de uma subestação. Ah, mas o meu amigo jogou meu tênis lá dentro. Deixa o tênis lá. Fala para sua mãe que você perdeu o tênis. Ah, mas o meu pipa caiu lá dentro. Não entre, porque como lá tem muita energia, nós entramos com equipamentos muito especiais lá dentro. Porque senão a gente pode acabar se machucando. Então, dentro de uma subestação, nunca mexa, nunca entre sem algum tipo de autorização. Se alguma coisa caiu lá dentro, tome como perdido e quando você vê algum funcionário da EDP, você solicita que retire de lá, que a gente retira e te entrega. Mas nunca entre ou mexa dentro de uma subestação, porque é extremamente perigoso. Vocês podem se machucar. E naquelas grandes torres que também fazem parte da subestação, nunca suba, não vai falar pro amiguinho, hein? Ah, eu duvido você escalar lá a torre, vai dar ruim. Então, lembre-se, a torre, ela é um suporte de energia, é um suporte para os cabos que estão correndo energia. E é com uma força muito grande. Então, se você sobe ali naquela torre, você pode acabar se energizando, você pode fazer com que a energia corra pelo seu corpo. Então, nunca suba numa torre de energia, nunca prenda coisas na torre de energia, não faça a torre de energia de golzinho, nunca brinque ali próximo, porque você pode acabar se machucando estando numa subestação ou numa torre de energia. E, por favor, eu sei
que usar um Benjamin é super legal, porque a gente tem muitos eletrodomésticos hoje, não é? Porque normalmente a tomada nunca é perto. Quem nunca colocou o celular aqui, ó, depois de uma extensão para carregar para você dormir, para você acordar cedo? Algo que a gente faz com frequência, mas isso é muito perigoso. Então, nunca coloque muitos equipamentos numa única tomada. Aí coloca o Benjamin em cima do Benjamin, em cima de outro Benjamin. Por quê? A sua rede da sua casa, do jeito que ela foi montada, ela suporta uma coisa. Ela foi preparada para esse suporte. E aí, quando você coloca muita coisa, você vai sobrecarregando essa rede. E um ponto importante, a energia elétrica, nesse movimento todo, ela produz calor, ela produz muito calor. Então, se você colocar muita coisa ali naquela mesma tomada, ela vai gerando muita energia para sustentar aquilo, e aí ela vai gerando muito calor, ao ponto de a fiação ali começar a pegar fogo. Então, para você proteger sua casa, seus eletrodomésticos, nunca coloque equipamentos, muitos equipamentos, no mesmo lugar, porque o risco de incêndio é muito grande. Mais uma vez, você pode se machucar. Então, o seu celular que você joga pode vir explodir, porque ele não está preparado para ter tanto calor. Então, sempre use a tomada da forma correta, se só for uma tomada com um único equipamento de cada vez, ou se for preciso mais tomada, sempre compre um filtro, porque ele é testado e é feito para várias tomadas e assim não sobrecarrega a sua casa. E aí, para a gente fechar, um ponto importante e que nós temos como princípio na IDP. Nós acreditamos e temos como valor que a vida é sempre em primeiro lugar. Então, não é só dos nossos colaboradores, mas da população que mexe com ela. Então, vocês precisam utilizar a nossa energia de forma segura e de forma que vocês aproveitem o melhor que ela pode dar. Porque se machucar na nossa rede é muito ruim. Então, tomem sempre cuidado. Imagina, aqui ó, a gente tem duas torres, tá? Então, imagina que essas torres aqui são ações, atitudes que você faz no dia a dia, tá? Então, se você segue passo a passo daquilo que você tem que fazer, então, se você empina a pipa num lugar seguro, se você não coloca lá um monte de coisa num Benjamin, se você não entra numa subestação, se você vê um cabo, você não mexe nele, você vai ter uma vida sólida, você vai fazer com que tudo funcione bem. Porém, aos poucos, quando eu vou deixando de tomar cuidado com a nossa rede, então eu vou lá e mexo no que a gente não pode, mexe lá num cabo de energia, vai lá para soltar a pipa, pega lá o varal da mãe, né, aquele bambu enorme, começa a bater lá nos nossos cabos. Então, cada uma dessas torres, cada uma dessas ações é como se fossem os buracos na torre. Até que chega um momento que alguma coisa acontece e gera um acidente. Desculpa, eu assustei vocês, né? E gera um acidente. Então, você pode se machucar muito seriamente. Então, é a junção de muitas coisas, de passos a passos, que fazem com que você conviva de forma segura e tranquila com a nossa rede. Então, perto da nossa rede, nunca brincar, mexer de forma segura para que a energia seja aquilo que de fato ela precisa. Algo bom, algo divertido, que facilita a nossa vida, que facilita o nosso dia a dia. E como a IDP sempre tem como princípio, a vida é sempre em primeiro lugar. Então, todos nós precisamos voltar para casa e conviver com a nossa energia da melhor forma possível e de forma muito consciente. Então, um forte abraço, até a próxima, tchau!